E, gente, imagino que vários de vocês já tenham utilizado uma aplicação P2P para troca de arquivos, como o BitTorrent ou o eDonc. Então, neste vídeo, a gente vai ver um pouco como que essas aplicações funcionam. O jeito mais simples de montarmos uma rede P2P é utilizarmos uma rede P2P não estruturada, onde os nós entram na rede e vão se organizando ali do jeito que chegaram. Tá? Então, não tem um algoritmo para organizar os nós e facilitar a comunicação entre eles. As redes P2P não estruturadas, como essa mostrada no slide aqui, são uma bagunça. Né? Os nós estão conectados ali de um jeito meio que aleatório. E essas redes têm uma série de desvantagens, porque, como elas não têm estrutura, a coordenação fica muito cara. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma busca por um conteúdo, um jeito da gente fazer a busca é inundar a busca por toda a rede. Isso vai garantir que a gente encontre o arquivo, se ele existir, mas gera uma sobrecarga muito grande. Imagina milhares de pessoas fazendo busca ao mesmo tempo, né? Vai ficar ali uma troca de mensagens para encaminhar fazer a inundação dessas buscas, que vai acabar sobrecarregando os nós. Se a gente utilizar alguma outra estratégia de busca um pouco mais eficiente, a gente pode reduzir a sobrecarga, mas aí não tem garantia mais que a gente vai encontrar o arquivo, né? Porque a busca vai cobrir só alguns nós da rede. Então, essas redes não estruturadas, por causa dessas limitações, elas não são muito utilizadas hoje em dia. Hoje em dia, o mais comum são redes P2P estruturadas, onde a gente organiza os nós na rede de uma forma inteligente para otimizar a coordenação da busca, da distribuição de conteúdo, né, da funcionalidade daquela rede P2P. Então a gente vai ver aqui como funcionam as redes estruturadas com supernós, as redes estruturadas com trackers e swarm, as redes estruturadas com tabelas hash distribuídas e redes distribuídas por árvore a gente não vai ver aqui, mas existem outras estratégias para a gente estruturar redes P2P. Então, o primeiro tipo de rede que a gente vai ver são as redes estruturadas com supernó, que são como essas mostradas aqui no slide. Então, as redes organizadas com supernós, elas têm pares normais e esses supernós aqui. Os pares normais, em geral, são os pares que têm menos recursos. Aí eles, né, ficam só na folha da rede aqui trocando os dados. Os dispositivos que têm mais recursos, eles podem ser promovidos para virarem supernós, ok? Esses dispositivos aqui, eles vão armazenar as informações dos pares que estão conectados diretamente neles. Então, o par conecta no supernó na hora que ele entra na rede, ele envia para o supernó quais arquivos ele tem, o supernó toma conta dessa informação, e aí quando alguém faz uma busca por conteúdo, os supernós eles coordenam aqui, eles comunicam entre si para responder à busca do cliente. E aí o cliente, sabendo quais outros clientes na rede têm o arquivo que ele está querendo baixar, ele estabelece a conexão e começa a baixar o arquivo, ok? Então, esse cliente aqui pode conectar-se a um cliente que estava conectado a outro supernode, não tem problema nenhum, a rede P2P é global. Né? E aí, os dispositivos podem trocar informações entre si. O supernó, ele pode participar da troca de arquivos normalmente, né? Pode enviar, pode receber, não tem problema. Então, isso aqui é o exemplo, né, de como a organização em supernós permite a gente otimizar o processo de busca e distribuição do conteúdo. Né? O supernó aqui ele faz o intermédio entre os pares e a gente não precisa ficar fazendo inundação mais para realizar buscas. Outra forma de organizarmos redes P2P é utilizando trackers. Então, o tracker é um servidor dedicado que coordena os pares, né? Ele armazena metadados da rede e fica como um organizador. Então, os pares, eles, ao entrarem na rede, eles se conectam ao tracker e obtêm informação, né, daquela rede. Então, eles podem saber, por exemplo, quais outros pares fazem parte da rede, ou alguma informação a respeito do conteúdo, né, o que está disponível, quem tem o que. Então, o tracker toma conta dessa informação. Aí, os clientes, posteriormente, vão trocar dados entre si. Eles estabelecem conexões diretas, né, e aí trocam informações. Então, aqui, a maior parte dos dados, né, se a gente estiver baixando uma imagem do Linux, por exemplo, elas vão trafegar nesses enlaces em azul, né, que são megabytes e megabytes de dados. A conexão com o tracker é só para metadados da rede, então é uma carga bem menor que o tracker tem que lidar. O tracker, em geral, não participa da troca de dados.
ok? Os peers é que enviam os dados uns aos outros. O tracker ele só meio que coordena a rede. Então, no exemplo aqui, a gente tem o BitTorrent, é uma rede que utiliza trackers. Então, quando a gente vai baixar um arquivo, né, o nosso cliente ele se conecta ao tracker. O tracker ele tem uma lista de pares que estão baixando, né, aquele arquivo, por exemplo, a imagem do Linux, e aí ele manda uma lista com pares da rede. Não é uma lista completa, tá? Mas ele manda uma lista lá com 30, 60, 100 pares, e aí o nosso computador começa a conectar-se a esses clientes para trocar informações. Então, no BitTorrent, quando o nosso cliente se conecta a outro, ele manda dado para o cliente e espera receber, né, dado de volta. Então é uma troca bilateral no BitTorrent. Se você manda dado, se o seu cliente, né, o MicroTorrent, QBitTorrent, Transmission, manda dado para outra pessoa e o outro cliente não te manda dado de volta, você para de mandar para ele. Você vai procurar outra pessoa que vai retribuir, né, o que você enviar. Então o BitTorrent ele faz muito isso, tá? Ele fica meio que escolhendo, trocando de par o tempo inteiro, tentando maximizar a velocidade com a qual você está baixando o arquivo. Isso foi uma das inovações do BitTorrent lá no começo, né, que ajudou a popularizá-lo muito, porque as taxas de transferência que a gente conseguiu obter no BitTorrent em geral eram maiores do que com o IDONK. Outra diferença do BitTorrent é que os clientes podem ser seeders ou leechers. Isso é só uma terminologia específica do BitTorrent, onde o seeder é a pessoa que já baixou o arquivo completo, então ela não recebe mais dados, ela está lá com o arquivo agora só para enviar. E os leechers são as pessoas que ainda estão baixando o arquivo. Então o leecher ele pode trocar, né, eles podem trocar dados entre si, mas o seeder ele só envia. Então, quando a gente vai baixar uma imagem do Linux, é muito comum a gente ter vários seeders, tá? Porque o pessoal, né, baixa a distribuição do Linux e deixa ela lá ajudando a distribuir. Aí você conecta, né, como um leecher na rede e tem um montão de gente para te mandar, você baixa a imagem do Linux rapidão. Então a velocidade do download depende, né, da quantidade de seeders aqui que estão na rede. Quanto mais seeders, mais rápido você recebe o arquivo, porque tem mais gente para te enviar. E depende também da velocidade, né, da conexão dos leechers, né, das outras pessoas que estão na rede. Então, se tem muita gente, sei lá, com muita banda, né, imagina que tem um galerão lá com 100 megabits, 250 megabits de internet, ele vai conseguir te mandar a informação mais rápido. Então, no BitTorrent varia muito, né, a velocidade de download em função da banda dos peers. E o tracker ele toma conta dos peers que estão na rede. Então a gente, no cliente da gente conecta no tracker, recebe uma lista de peers e aí começa a conectar-se a esses peers, pedir os pedaços que a gente ainda não tem, né, e enviando os pedaços que as outras pessoas precisam. E por último, gente, eu queria falar um pouquinho das tabelas DHT. Essas tabelas DHT, vocês devem ter visto DHT lá no cliente P2P também. O IDONK hoje em dia tem DHT, o BitTorrent usa DHT e outras aplicações P2P também usam o DHT. O DHT é um mecanismo que a gente usa para construir redes P2P. É uma área de pesquisa que o pessoal ainda está desenvolvendo, então, né, como nos outros casos aqui também vou dar só uma ideia das ideias principais, mas a tabela hash distribuída ou DHT é como se fosse uma tabela hash que a gente vê né, nas estruturas de dados. Ele faz um mapeamento chave-valor. Só que é distribuído, então todas as chaves estão distribuídas entre os vários dispositivos da rede P2P. Então, a tabela hash distribuída, ela tem um espaço de endereçamento, ok? Então imagine que a chave tem 128 bits. Então a gente tem a chave 0, a chave 2 elevado a 32, a chave 2 elevado a 64, 2 elevado a 96 e aqui 2 elevado a 128 menos 1. Então eu estou colocando as chaves da tabela hash aqui como se fosse um círculo, ok? São 2 elevado a 128 chaves, se a gente tiver 128 bits de tamanho da chave. Então, esse círculo aqui
é o espaço, né, das nossas chaves, ok? Então, na DHT, o que acontece é que cada conteúdo ele tem uma posição específica na tabela hash, né? A gente calcula o hash do conteúdo como se fosse uma tabela hash normal, e aí a gente sabe aonde que esse conteúdo fica na tabela hash, ele tem uma posição fixa, ok? Essa é a primeira parte. Então, cada conteúdo tem uma posição específica. Aí, a tabela hash distribuída, ela distribui entre os peers, né, as chaves. Então, cada peer é responsável por um pedaço da tabela DHT. Então, coloquei dois peers aqui como exemplo, né? Coloquei esse cinza aqui, indicando o espaço que cada peer está tomando conta. Então, esse peer aqui, ó, ele mantém os metadados das chaves que estão nessas posições do círculo. Esse peer mantém metadados das chaves que estão nessa posição do círculo. Olha que eu estou falando metadados. Não significa que o peer tem que armazenar o conteúdo, não. Ele só armazena o metadado. O metadado é quem tem aquele conteúdo, onde que está, quanto que foi baixado, se tem mais de uma réplica. Então, ele só mantém o metadado. Então, né, vai existir um peer responsável por cada chave, né, vai estar distribuído entre os peers. E aí a tabela DHT né, vem com um conjunto de algoritmos para a gente organizar coordenar, né, qual peer toma conta de cada pedaço da tabela hash, né? Imagina que o peer pode entrar, o peer pode sair, a tabela hash tem que continuar funcionando. Então tem os algoritmos, né, para ficar coordenando isso. Olha, você toma conta desse pedaço do círculo, aquele cara vai tomar conta daquele pedaço do círculo, e aí os nós coordenam. Então tem vários algoritmos para a gente fazer isso de forma eficiente. E por outro lado, a gente tem os algoritmos também para fazer a busca de forma eficiente. Então, quando alguém quer buscar o SUSE, né, a gente tem que sair procurando aqui na tabela hash distribuída os metadados do SUSE, quem que tem o SUSE para a gente ir lá e receber o arquivo. Então, a tabela hash distribuída também tem algoritmos eficientes para a gente navegar nessa estrutura de dados aqui e achar, né, os metadados do arquivo que a gente está querendo de forma eficiente. Só para dar uma ideia para vocês, por exemplo, se a gente tiver conectado nesse par aqui, ó, tá? E a gente está buscando o SUSE, o que, que esse par pode fazer? Ele pode saber, por exemplo, que o SUSE está para a esquerda dele aqui no círculo, né? Aí, o sentido horário. Então, ele manda já, ele encaminha a nossa busca, né, para um nó que está aqui no sentido horário já. E ele sabe a posição no círculo aonde ele está tomando conta, ele sabe a posição no círculo aonde o SUSE está, e aí ele pode encaminhar essa requisição aqui para um nó que está mais próximo aqui do círculo. Ó. Então vai ter um outro nó aqui, que já está mais próximo do SUSE, aí esse nó, né, encaminha de novo a nossa busca para chegar mais próximo do SUSE aqui, e aí chegou. Né? Ela vai meio que faz um ping-pong aqui, mas rapidinho a gente chega no metadado que a gente está precisando. Então, no BitTorrent e no eDonkey, o DHT ele complementa o tracker, ok? Então, o nosso cliente ele pode descobrir peers na rede conversando com o tracker e ele pode entrar no DHT também para descobrir outros peers na rede, outros arquivos, ok? Então, o DHT a gente vai conectando, né, um peer ao outro e aí a gente consegue ir buscando informações sem o tracker. Né? A vantagem do DHT é que não tem um nó central. Então, mesmo se o tracker sair do ar, o DHT é capaz de manter a rede em pé. A gente consegue continuar acessando os arquivos, né? Desde que a gente tem que descobrir uma pessoa que está no DHT. Mas se a gente descobrir uma pessoa que está no DHT, aí a gente consegue entrar também. Né? E aí a rede vai se auto-organizando.